Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17. E a quarta-feira é importante porque a gente aprende temas que às vezes nós não trabalhamos no domingo. E uma das funções pastorais é alimentar a igreja, e outra função pastoral é proteger a igreja dos lobos, né? E por vezes a gente acha que apenas a proposição de doutrinas é necessária, mas também é necessário a defesa contra certas afirmações de grupos sectários. Ali em Êxodo 31, versículo 16, diz o seguinte: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Aqui vai dizer o seguinte: o sábado é uma aliança perpétua. Nós pegamos esse texto e vem sabatistas, legalistas, vão falar, viu, o sábado é uma aliança perpétua, e nós não guardamos o sábado, né? Nós celebramos o dia do Senhor em outro dia. Só que esse texto aqui é um texto muito claro, que diz que o sábado é uma aliança perpétua. Aí como é que eles fazem? Eles vão em Êxodo 20, né, até os 10 mandamentos, aí vão falar que a gente só guarda 9, aquela armadilha toda. A questão é, a aliança perpétua do sábado é para todo sempre? É isso que o texto está dizendo? Porque o texto fala aqui que o sábado é uma aliança perpétua. Então, grupos sectários, especialmente os adventistas do 7º dia, e lembrando, um dos enfraquecimentos da nossa denominação é porque nós não conhecemos mais o que cremos e porque nós não sabemos defender aquilo que cremos, né? E por isso é importante estudar também o que outros creem, né? Uma argumentação dos adventistas do 7º dia é que o sábado é uma aliança perpétua. O texto aqui é claramente, o sábado é uma aliança perpétua, logo, segundo o raciocínio dele, deveria ser guardado para todo sempre. Mas primeiro vamos considerar alguns trechos aqui. Ali em Êxodo 35, vamos abrir. Versículo 1 ao 3. Diz o seguinte: então Moisés convocou toda a congregação de quem? Dos filhos de Israel. E disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. A aplicação óbvia aqui seria que não podia nem acender a luz, né, hoje. Né? Mas a gente sabe que eles acendem a luz, né, que eles utilizam energia elétrica. Né? Mas aqui tem uma palavra. Convocou, quem Moisés convocou aqui? Os filhos de Israel. O que os sabatistas vão dizer? O sábado, ele é guardado desde o Éden, porque está lá em Gênesis dizendo que o Senhor abençoou o 7º dia e descansou. Então, eles alegam que desde o Éden, os homens guardam o sábado. Porém, quando a Bíblia fala ali que o Senhor fez isso, lembremos que o texto não está sendo escrito no momento da criação. Quem está escrevendo o texto? Moisés. Para quem? Para um povo que acabou de sair do Egito. Então, quando ele faz aquilo, obviamente Deus falou e Deus fez, porque o texto diz que Deus fez, é para mostrar o motivo que aquele povo iria guardar o sábado. Vocês vão guardar o sábado porque Deus fez o mundo nesse período de dias e no 7º descansou. Ele não está afirmando que Adão guardou o sábado. Tanto é que lá em Neemias, capítulo 9, versículo 7 em diante, e nas próximas quartas-feiras a gente vai ter uma pegada mais apologética, que a gente viu durante uns 2-3 meses, heresias ou problemas dentro da própria igreja evangélica. Agora a gente vai ver fora dela. Neemias. Afinal, se um adventista mostrasse isso para os irmãos, para as irmãs, aqui é a aliança perpétua, o que vocês falariam? Realmente, aliança perpétua. Não pode jogar um texto contra o outro? Ali, Neemias, deixa eu abrir aqui. Neemias, capítulo
9, verso 7 em diante. Neemias que tem bastante genealogia que vocês gostam. Neemias 9. Deixa eu olhar aqui que a minha página não quer sair. Aqui. Neemias 9, 7 em diante. Diz o seguinte, aqui Neemias orando, né? Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto é justo. Então ele deu a terra porque ele é justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e todos os seus servos e a todo o povo de sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. E assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os teus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Aqui está falando que ele deu leis, estatutos, juízos retos aonde? No monte Sinai. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer. E preceitos, estatutos e leis mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. Ora, o sábado foi dado no deserto, não no Éden. Quando é que eles conheceram o sábado, que Deus apresentou o sábado? Porém, idolatria sempre foi idolatria, mesmo no Egito, né? Eles não podiam adorar os deuses egípcios. Assassinato sempre foi assassinato, sempre foi. Mas aqui, o sábado é feito conhecer, quando? No deserto. E aqui ele fez conhecer para quem? Para os filhos de Israel. Então a gente observa aqui, primeiro ponto, o sábado ele não é algo que foi guardado desde o Éden. Não estou dizendo que os homens não tinham períodos de descanso, até um dia em 7. Porém o sábado, como conhecemos no Antigo Testamento, ele foi dado especificamente lá em Êxodo, quando o maná cai. Duas coisas ocorrem, o maná e o sábado. Tanto é que eles vão tentar pegar no sábado e o maná ficar, não tem maná. Né? Não tem maná. Por quê? Porque eles não estavam acostumados com o sábado. Então, é algo inédito ali. Então, isso mostra o erro de dizer que o sábado é perpétuo, porque sempre existiu e sempre existirá. Então, ele nem sempre existiu. Agora, o que significa a expressão perpétua? Perpétua na Bíblia nem sempre significa eterno. Ok? Aliás, são termos diferentes. Quando tem uma cláusula pétrea, perpétua na Constituição, significa que ela vai durar enquanto aquela Constituição existir. Ok? Se aquela Constituição deixar de existir, for invalidada, aquela cláusula obviamente vai cair. O que é que os adventistas não falam, por exemplo? Eles não vão falar que a circuncisão foi dada como aliança perpétua. Também é perpétua. Em Gênesis, capítulo 17, verso 13. Aliás, a própria terra foi dada a possessão perpétua. Israel, quando desobedecia, o que acontecia? Perdia a terra. Gênesis, capítulo 17, verso 13. Então, quando a Bíblia fala aliança perpétua, quer dizer que aquele sacrifício, aquela aliança, aquele ato, ele duraria enquanto aquela aliança estivesse ali. Gênesis 17, 13. Diz o seguinte: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Eu pergunto, os adventistas do sétimo dia, os sabatistas, eles praticam a circuncisão? Não. Ali em Gálatas capítulo 5, vamos abrir, a gente vai ver que esse rito perpétuo, essa aliança perpétua, ela passou. Então, uma coisa perpétua, obviamente, passou.
ali em Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante, diz o seguinte, a palavra do Senhor: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, assim, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, obviamente, a aliança aqui da circuncisão foi abolida, mas era chamada de aliança perpétua. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê certos segmentos que se dizem cristãos e pegam trechos das Escrituras sem considerar o todo. Então, a circuncisão era uma aliança perpétua que foi abolida, né? Outro dado interessante, se você abrir ali em Levítico 25, Êxodo 25, desculpa, Êxodo 25, Êxodo 25, versículo 30. Aqui fala do pão da proposição. Diz o seguinte: e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Então, se o sábado é perpétuo e tem que ser guardado hoje, obviamente, então, o pão da proposição a gente tem que continuar a fazê-lo. Só que nós não fazemos. Ali o Êxodo 29 e 28. Aqui ele fala das ofertas alçadas, as consagrações. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. Então a gente observa aqui que isso será por estatuto perpétuo, a oferta alçada, que era utilizada pelos filhos de Arão. Só que vamos abrir ali em Hebreus 10, capítulo 1. Uma coisa que vocês já entenderam. Quem interpreta o Antigo Testamento? O Novo. Quem interpreta o Antigo? O Novo. Então, quando a Bíblia fala o sábado é uma aliança perpétua, não fala só do sábado, fala de um monte de coisa que é aliança perpétua. Mas era perpétua, até vir uma nova aliança. Na aliança antiga, era perpétua. Na nova aliança, não é porque não está escrito na nova aliança que tal coisa deve ser feito. Ali em Hebreus capítulo 10, deixa eu abrir aqui. Versículo 1 diz o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. A lei era o quê? Era a sombra de bens futuros. Ela apontava para a realidade que viria no Novo Testamento. Tem outro ponto interessante aqui, né, que o sacerdócio da casa de Eli era um sacerdócio perpétuo. Ali em 1 Samuel 2:30, sabem quem escreveu o 1 Samuel? Samuel. E quem escreveu o 2 Samuel? Não, porque ele morreu em 1 Samuel. Morreu. Não sabemos. Alguns não sabemos, alguns falam que foi Esdras, Neemias. A gente não tem certeza. Essa é a pegadinha de gincana bíblica. Quem escreveu 2 Samuel? Todo mundo. Samuel. Ele morreu. Ali em 1 Samuel 2:30
diz o seguinte: portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Houve uma promessa que seria perpétua, mas aquela aliança foi rompida, a aliança que ele fez com a casa de Eli. Então, quando uma aliança é quebrada, uma aliança é invalidada, e há uma nova aliança, aquilo que era perpétuo na antiga aliança, no antigo pacto, no antigo acordo, ele é desfeito. Por exemplo, as festas anuais, né, as festas judaicas, perderiam o seu valor. Ali em Oséias, capítulo 2. Estão dando para entender? Tranquilo? Então, quando vinha alguém, olha, o sábado é perpétuo. Claro que é perpétuo, enquanto durasse a antiga aliança. Depois que acabou a antiga aliança, não é perpétuo. Oséias 2:11. Aqui é uma promessa, porque eles não guardavam a aliança. Deus diz o seguinte, Oséias 2:11: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Ali em Oséias 2:11. Fala que toda a festividade, as celebrações, as festas anuais, né, que são as festas, as festividades, as festas mensais, que são as luas novas, e as festas semanais, que é o sábado, acabariam. Aí você vai lá para Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Versículo 16. Diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, as festas anuais, ou da lua nova, as festas mensais, ou dos sábados, as festas semanais, o dia de sábado. Aqui o que a gente vai falar? Não, aqui os sábados aqui são sábados festivos, que não é o sétimo dia. Porém, a palavra sabaton aqui aparece 60 vezes no Novo Testamento. Em 59 vezes eles admitem que é o sábado. Por algum motivo mágico, aqui eles falam que não é o sábado. Mas a palavra aparece 60 vezes. 59 ele fala, não é o sábado. É o sábado, beleza. E aqui? Não, aqui não é. Por quê? Porque não pode ser. Mas aqui fala, ninguém vos julgue. Por quê? Verso 17. Que são sombra das coisas futuras. As coisas que viriam, que eram prometidas na antiga aliança. Mas o corpo é de Cristo. Mas o corpo é de Cristo. E ali em Hebreus, capítulo 8, versículo 7, versículo 6, Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela a primeira aliança for irrepreensível, nunca teria se buscado lugar para a segunda. O sábado foi dado quando, lembram? Na aliança do Sinai, a primeira aliança, né? Porque repreendendo lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. O que houve com aquela aliança? Ela foi invalidada. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, onde é que as leis foram colocadas na antiga aliança? Em tábuas de pedra. Aqui é colocada onde? No entendimento. E em seu coração as escrevereis, e eu lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Só um adendo aqui, um parêntese. O que fará os pedobatistas que batizam bebês? Olha, na antiga aliança entrava bebezinho, realmente entrava por meio da circuncisão. Então nós batizamos os nossos filhos para que eles entrem na aliança,
como ele entrava na antiga aliança. Porém, aqui vai dizer o seguinte: quem entra nessa aliança é só quem conhece a Deus. É só quem tem a lei escrita no coração. Na nova aliança, para entrar nela, você tem que entrar convertido. Então, a diferença da antiga aliança e da nova é substancial. E olha, eu sempre falo, eu não preciso usar um versículo de Atos, por exemplo, para provar que o pedobatismo é errado. Por quê? Porque Hebreus fala, a antiga aliança cessou. A nova aliança, para se entrar, você tem que conhecer o Senhor. Agora, fechando parênteses, né? O verso 13 diz o seguinte: dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Por que ele fala ainda no futuro? Porque isso aqui foi escrito um pouquinho antes do templo judaico ser destruído. Ora, quando o templo foi destruído, não tinha mais como praticar a religião judaica. Como é que você vai fazer sacrifício? Não tem como. Como é que você vai entrar no Santo dos Santos? Não tem como. Como é que vai fazer aquilo tudo? Pão da proposição, tudo aquilo que era perpétuo. Não tem como. Não há mais como fazer. Então ele fala, a nova aliança suplantou a antiga. Não é que Deus aboliu o Antigo Testamento de maneira alguma, mas ele é entendido à luz do novo. Então a gente vê aqui que os sábados semanais, eles foram abolidos. Eles eram perpétuos até o momento que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Porque está lá o texto de Lucas, e as mulheres descansaram segundo o mandamento. Mas é claro, por que elas se reuniriam no dia do Senhor, quando o Senhor não tinha ressuscitado ainda? Faz o menor sentido. Até aquele momento, a antiga aliança estava em vigor. A partir do momento da ressurreição, aí sim, a gente vê aqui em Atos capítulo 20, verso 7, vamos abrir. Então, a argumentação, o sábado da aliança perpétua, então a gente tem que guardar, é o argumento falacioso. Se isso for verdade, então a gente tem que guardar a lua nova, guardar o pão da proposição, guardar tudo. E fazem isso? Não fazem? Aliás, qual é a penalidade para quem descumprir a guarda do sábado? É a morte. Alguém conhece uma pessoa que quando vê o filho jogando videogame no sábado, coloca diante da congregação e vamos apedrejar? Porque a penalidade é essa, a lei é essa. Eu não posso pegar o que me agrada. Né? Isso não é justo. Né? Atos, capítulo... Sim, você vai pegar ônibus. Nem tu, nem teu escravo. Para ir na igreja, alguém, o cobrador. Né? A pessoa que está lá na Rádio Novo Tempo. Alguém está na rádio trabalhando. Tem uns maus adivinhos, mas aqueles melhores, aqueles que realmente acham que guardam, na verdade não guardam. Vai no posto de gasolina, né? Bota no WhatsApp bom sábado para os outros, aí o provedor de internet tem alguém trabalhando para ele. Aquilo não é questão de vida ou morte. A Bíblia permitia fazer serviço no sábado se fosse questão de vida ou morte. Não é vida ou morte fazer isso. Né? Não é vida ou morte. Aí você viaja, aí você está no hotel. Sim. Né? Então a gente observa que é impraticável, e mesmo se fosse praticável, se eles praticassem, ainda assim estariam errados, porque era uma aliança perpétua de um pacto que não é nosso, foi dado aos filhos de Israel, não foi dado a nós. Né? Ali em Atos 20, verso 7 diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então aqui a igreja está se reunindo no primeiro dia da semana. Aliás, a gente já estudou isso várias vezes, reunião no primeiro dia da semana. O domingo ele não é um dia daquele peso, cheio de regras, é um dia que o Senhor conduziu a igreja primitiva a entender que era nesse dia que a gente iria se reunir, para assim não desobedecer o mandamento de congregar. Não deixáveis de se congregar mutuamente, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Então o que nós observamos aqui? Que a gente não está debaixo daquela aliança que fazia o sábado perpétuo. Então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso... Já escutaram isso? Eu já escutei. Então eu posso fazer tudo isso? Não, porque a lei de Cristo, ela me proíbe. Ali em Atos, capítulo 1, versículo 2... Atos 1, 2.
Atos 1 e vou ler o 2 também, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O pessoal de hoje só quer imitar o exemplo, entre aspas, de Jesus, mas Jesus ensinava também, né? Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o quê? Mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Porém, ainda tem o texto de reduto para os legalistas. Está lá em Mateus. Mateus capítulo 5. Então, o Senhor deu mandamentos, é isso que nós chamamos de lei de Cristo. Tudo que o Novo Testamento reafirma, direto ou indiretamente, está valendo. O que ele não reafirma é igual à nossa Constituição. Tem coisa da atual Constituição de 88 que estava na de 64, ou de 69, nunca lembro. E tem coisa que não estava. É basicamente isso. Aí você vai seguir qual? A Constituição. Ou como você faz um contrato com alguém, substituindo o contrato antigo, vai ter coisa que é igual e vai ter coisa que é nova. Mas qual que vale? O atual, o novo contrato. Não o antigo contrato. Não é muito difícil de entender. Mas eles vão utilizar o verso 17 de Mateus 5. Diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Está aqui. Viu? Tem que guardar tudo. Mas então tudo ou tudo só o sábado? O que o texto quer dizer? Porque se é tudo, os 603 mandamentos da lei, né, a gente vai ter problemas. E mesmo se é só os 10 mandamentos, mas de que maneira? Porque a gente vê que não é o que o Novo Testamento diz. O que o Senhor quer dizer aqui? Primeiro, não vim destruir, mas cumprir. A palavra aqui, cumprir é pleron, né? Pleron significa realizar a lei com seus tipos e profecias. Hebreus 10:1. Eu vim levar a lei no seu objetivo. Qual é o objetivo da lei? Apontar a Cristo. Todos aqueles símbolos, todas aquelas rituais, eles tipificavam quem? A Jesus. Eu cumpri a lei, eu preenchi ela, né? E também tem um outro sentido, o sentido secundário aqui, que é o sentido de eu vim, não vim destruir a lei, não vim arrebentar com a lei, mas eu vim dar o seu sentido completo. E é isso que o Senhor faz, ele explica a lei. Ouvisse o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvisse o que foi dito, eu, porém, vos digo. E o verso 19 é interessante. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A pergunta aqui, quais mandamentos? Os 10 mandamentos estão em vigor aqui? Quais mandamentos? Os mandamentos que Cristo vai falar a partir do versículo 21. Ouvisse o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que... Aí ele vai dar, então, aquele que violar um destes mandamentos, quais? Os mandamentos que eu estou dando agora, que eu vou dar, que o contexto imediato é esse aí vai ter problema. Então, quando ele fala, eu não vim destruir a lei, eu não vim deixar vocês sem lei. A lei teve o seu propósito, a lei serviu de tutor, de aio, até vir Cristo. O sábado, ele vai apontar para quem? Para Jesus, o nosso descanso eterno. É isso que o sábado aponta. O maná aponta para Jesus, a lua nova aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. E eu não vim destruir isso, eu vim cumprir. Agora, a lei vai continuar até que tudo seja cumprido. Até que tudo seja mais fácil o céu cair sem a lei ser, e a lei foi cumprida. E ela continuará sendo cumprida. Agora, na perspectiva de Jesus, de acordo com a lei de Cristo. Mas então Deus Pai tem uma lei, Deus o Filho tem outra? Não. A questão é que a revelação é progressiva. Por exemplo, a lei mosaica, ela proíbe o incesto. Mas Abraão era casado com quem? Não pode? Deus é o mesmo. Mas a lei mosaica não proíbe o incesto? Mas na aliança com Deus, com Abraão, isso não foi revelado. Não foi revelado. Na lei mosaica, o dízimo tem que ser dado no tabernáculo ou no templo. Abraão deu para Melquisedeque. Por quê? Porque não é porque é o mesmo Deus que não muda, que a sua forma de agir com a humanidade não vai mudar. Porque ela é progressiva. O que a lei fala? Se você pecou, adulterou, você tem que ser o quê?
O que a lei de Cristo falando? Beleza. Se vocês nunca pecaram, vão fundo. Então o que a gente observa aqui? O Deus imutável, ele tem forma de trabalhar com a humanidade. E agora, com a revelação mais pronta, o ápice da revelação que é Jesus, a gente tem a lei de Cristo. Então, voltar para isso, voltar para a antiga aliança, porque tem a palavra perpétua, é uma leitura muito errônea do significado de perpétuo. Algo perpétuo é algo que ele não vai ter fim enquanto durar. Prisão perpétua, por exemplo, é prisão eterna? Não. Por quê? Porque a pessoa vai morrer. Então, enquanto a pessoa existir, ela estará presa. E se ela não existir mais? Aí não pode ficar presa. O sábado era perpétuo enquanto a antiga aliança existir. Ela não existiu mais, ela deixou de existir. Alguma dúvida? Não? Então, quando você vê que o sábado é perpétuo, mas o pão da proposição também é perpétuo. Né? O sacerdócio arônico é perpétuo. Os filhos de Levi têm que ser sacerdote para sempre, perpétuo. Tudo é perpétuo, enquanto aquela aliança existir. Por isso que é bom a gente também se proteger de certas heresias que são colocadas. Né? Eu já vi gente que foi rebatizado porque teve que trabalhar na farmácia no sábado. Né? Já vi. Né? Por quê? Porque sábado é aliança perpétua. Isso é um engodo, é um erro. Né? E por isso que nós cristãos não celebramos, não guardamos esse dia, porque não é o dia que o Senhor Jesus mandou guardar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Né? Ficaram em pé perpetuamente até o final da oração. Né? Depois não precisam mais. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, amor e misericórdia, Pai. Obrigado pela tua palavra que ilumina, que esclarece, que clareia a mente, Pai, que nos livra de todo engodo e mentira de Satanás, Senhor. Deus, que o Senhor nos mantenha firmes na liberdade qual Cristo nos chamou, não para a libertinagem, mas para a obediência em espírito e em verdade, Senhor. Fica com a tua igreja, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.